Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postes sagrados, junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos, por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude e conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Um trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado, salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Aos que vivem dizendo: onde está a palavra de Yahvé? Que ela se cumpra. Mas não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da adversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado. Que eles sejam aterrorizados, mas não eu. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. Assim disse Yahvé: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Faze o mesmo diante de todas as portas de Jerusalém. Pregai-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vossa própria vida, tende o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. Não leveis carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado. Mas guardai o dia de sábado como o dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Contudo, eles não me ouviram, nem me deram atenção. Agiram teimosamente, não desejaram ouvir nem aceitar a correção.
Se deveras me ouvirdes e me obedecerdes, afirma Yahvé, e não fizerdes passar carga alguma pelas portas desta cidade no sábado, mas santificardes este dia, não realizando nele trabalho algum, então entrarão pelos portões dessa cidade reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície da região montanhosa e do sul, levando à casa de Yahvé holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, além de sacrifícios de ação de graças. Mas se não me ouvirdes, deixando de sacrificar o Shabá como dia consagrado, e transportando cargas quando entrardes pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então atearei fogo às suas portas, ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Capítulo 18. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra, dizendo: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então, do mesmo modo, me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé: perguntai agora entre os gentios sobre quem já ouviu uma notícia dessas. A ação sobremodo horrenda cometeu a virgem Israel. Porventura, pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei com o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se pagará o bem com o mal? Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada.
Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas, que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente também ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender e ocultaram armadilhas pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem o procedimento deles e conheces todas as suas conspirações para me exterminarem. Sendo assim, não os perdoes, nem aos seus crimes, tampouco apagues de diante da tua vista os seus pecados, mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra essas pessoas más durante o tempo da tua ira. Capítulo 19. Assim declara Yahvé: vai, compra uma botija de barro de um oleiro, leva contigo alguns anciãos e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Rinom, filho de Inom, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. E dize: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoca o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel: eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram essas terras com o sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao Deus Baal, procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão essas terras Tofete ou Vale de Ben-Rinom, mas Vale da Matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos pelas mãos daqueles que os perseguem. E atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam. E lhes dirás: assim diz o Eterno dos exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Yahvé. Tornarei essa cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a todos os astros dos céus e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete, para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar. Pondo-se em pé no pátio da casa do Senhor, no templo, proclamou ao povo: assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as cidades ao redor todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Capítulo 20. Então Pazur, filho de Imer, o sacerdote que era superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Yahvé já não chama Pazur, mas sim
magor misavive, isso é, terror ao seu redor. Porquanto assim diz Yahvé, eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes com falsidade. Senhor, tu me persuadiste, eu fui convencido, foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo, violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando, terror por todos os lados, denunciai-o. Vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade. Que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo, e tampouco a deixou permanente grávida. Por que saí do ventre materno? Somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado?